texto base de hoje é Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Jesus em Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado que me trai. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus, ele foi no Getsêmani com seus discípulos. Aqui à noite que Jesus ia ser entregue aos pecadores, né, para ser preso. Ele ia ser entregue para ser preso. Então nós vemos aqui no texto que Jesus vai com seus discípulos. Então ele deixa os seus discípulos sentados e ele segue mais adiante com Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E nós vemos aqui no texto que ele começou a entristecer-se muito e a angustiar muito. Então ele fala para Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para eles ficar ali e velar com ele. Então Jesus vai mais à frente e se prostra com o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então, o que nós aprendemos com esse texto aqui? Jesus estava prestes a passar pelo pior momento da vida dele, pela maior provação da vida dele. Então ele pede para o Pai afastar dele aquele cálice, mas contudo não seja feito o que ele quer, mas que o Pai quer. Então a lição para as nossas vidas é quando nós vamos passar por um período de mais luta, nós temos que buscar em quem? Nós temos que buscar em Deus. Jesus deixa de exemplo aqui que nós temos que buscar em Deus. Nós temos que orar, se prostrar e orar. E podemos até pedir a Deus para afastar aquilo de nós, mas que seja feito segundo o que Deus deseja para cada um de nós. Então nós vemos aqui que o próprio Jesus, né, ele buscou no Pai, ele orou, ele estava triste. Nós vemos aqui no texto que ele se entristeceu muito e ele estava angustiado, né, e estava cheio de tristeza até a morte, né? Então nós vemos que era um momento difícil, que ele pede para Deus afastar o cálice, mas contudo seja feito a vontade do Pai, não a vontade dele. Nós também temos que sempre pedir a Deus que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, não as nossas vontades. Porque às vezes a gente não quer passar por luta. A gente quer ter uma vida boa, tranquila. A gente não quer passar pelo período de luta. Mas nós temos que falar a Deus que seja feita a tua vontade. Se nós precisarmos passar por luta, que assim seja, que seja feita a vontade do Pai. Porque muitas vezes a luta não é para o nosso mal, a luta é para o nosso fortalecimento. E muitas vezes Deus permite a luta para que nós venhamos a se aproximar dele. Que a luta ela nos fortalece e a luta ela nos aproxima do Pai. Nós vemos aqui o exemplo de Jesus, que ele ia passar pelo pior momento da sua vida
ele buscou em Deus. Então nós vemos aqui no texto que ele voltando, ele encontra os seus discípulos adormecidos. Então ele fala para Pedro, ele só fala para Pedro, nós vemos aqui no texto, né? Então nenhuma hora pudesses velar comigo. Ele pediu para eles vigiar, para eles orar com ele, e eles adormeceram. Então ele volta, no versículo 41, ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que nós precisamos orar, vigiar? O Espírito de Deus que está em nós, ele é forte, mas só que a nossa carne é fraca. E quando nós não vigiamos, nós não oramos, nós podemos cair em tentação. Porque no mundo tem muitas armadilhas, às vezes muito sutil, armadilha sutil que a gente nem percebe. Se a gente estiver orando, vigiando, a gente vai perceber. Mas se a gente não estiver orando e vigiando, se a gente estiver adormecido como os discípulos aqui, a gente não vai perceber a armadilha do inimigo. E a gente vai cair em tentação. Então nós vemos o exemplo que Jesus deixa para nós, é que nós temos que vigiar e orar, porque a carne é fraca. O Espírito que está em nós está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vemos que Jesus vai pela segunda vez, no versículo 42, e indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Então ele foi pela segunda vez, ele continuou orando. E quando ele volta, os discípulos estão adormecidos novamente. Nós vemos no versículo 43, e voltando achou-os outra vez adormecidos, os olhos estavam carregados. E deixando outra vez, foi orar pela terceira vez. Então nós vemos aqui que Jesus ora pela terceira vez. E qual é a lição para as nossas vidas? Quanto mais luta nós temos que vigiar mais. Jesus, ele deixa o exemplo para as nossas vidas, que nós temos que buscar mais. Quanto mais luta nós estamos passando, nós temos que buscar mais, intensificar nossa luta e buscar em quem? No Pai. No Pai, que é Deus. Nós temos que buscar olhar sempre para Ele, vigiar, orar e vigiar e meditar nas Escrituras. Porque nós vemos aqui que é o próprio Jesus que deixa como exemplo para nós. Que ele sabia que estava se aproximando a hora dele ser preso, dele ser entregue para os pecadores. Nós vemos o texto aqui. Então ele foi se fortalecer em Deus, ele foi buscar consolo em Deus. E a lição para nós é que nós precisamos buscar em Deus. Se estamos passando por luta, temos que olhar para Deus e buscar sempre em Deus. Mas nós não podemos adormecer, nós temos que vigiar, ter olhos abertos, vigiar sempre. Então nós vemos aqui no versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então bem nesse momento, então eles levantaram e foram. É o momento que veio Judas Iscariotes, veio e entregou Jesus. Ele entrega Jesus, então Jesus é preso. Qual é a grande lição que nós aprendemos aqui com Jesus hoje? Que Jesus, quando ele passou pelo pior momento da sua vida, que ele sabia que estava se aproximando o tempo dele ser preso, ele foi orar, ele foi buscar em Deus. Em vez dele dormir, não, ele foi buscar em Deus. Ele foi orar. Ele mesmo sendo o Filho de Deus, ele foi orar, foi falar com o Pai. Então quando nós estamos passando por um momento de luta, nós temos que buscar no Pai, orar, falar com Deus, meditar nas Escrituras, aprender o que Jesus nos ensina. E ele nos ensina no versículo 41, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos vigiar sempre. Nós sabemos que o Espírito de Deus que está em nós é forte, está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então nós precisamos constantemente vigiar e orar para que a gente não caia em tentação. Porque o mal, ele vai tentar armar cilada para que nós viemos a pecar, a falhar. Mas nós temos que sempre buscar em Deus. Meditar nas Escrituras, sempre buscando em Deus e tendo o nosso mestre, o nosso grande professor, o nosso pastor, Jesus, que ele nos deixa de lição, que nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, para que nós não caiamos em tentação.
porque quando nós passamos por luta, nós sabemos aonde correr, para os braços do Pai, e conversar com Ele, que Ele vai trazer no nosso coração a direção certa que nós precisamos. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem de hoje, que nós vemos aqui que o Senhor, num período de luta, de passar por a maior provação, o Senhor buscou no Pai. Nós aprendemos aqui com o Senhor hoje que nós precisamos sempre buscar no Pai. E nós vemos que por 3 vezes o Senhor orou. Então isso significa que nós precisamos orar sempre. Quanto maior a luta, mais nós temos que buscar no nosso Pai Celestial. Pai amado, prepara nosso coração para que nós sempre possamos estar de olhos abertos. Que nós não venhamos adormecer, Senhor, e esquecer de vigiar. Porque muitas vezes nós não precisamos estar dormindo para esquecer de vigiar. Às vezes nós estamos acordados com os olhos abertos, mas nós estamos com o Espírito acomodado dentro de nós, mas nós temos que buscar em Deus para que o Espírito cresça dentro de nós e preencha nosso coração, para que nós possamos sempre buscar no Senhor. Prepara nosso coração para que nós possamos vigiar sempre, buscar sempre no Senhor. Quanto mais luta nós estamos passando, que nós busquemos sempre no Senhor, se fortalecendo e enchendo nosso coração de paz, da paz de Jesus. Senhor, prepara sempre nosso coração, ilumina, nos guia, que nós possamos sempre estar firmados na Tua palavra e que nós não venhamos adormecer, Senhor, amornar na fé, Pai, esfriar, mas que nós sejamos sempre como brasas acesas, fervorosas no Senhor, sempre buscando a cada dia mais, crescer mais, Senhor, aprendendo mais com o Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.